Fala, amigos do Tiro, Marcelo aqui, presidente da Linad, em Brasília mais uma vez, e mais uma edição do Linad News em Brasília. E não podia deixar de bater um papo com esse querido amigo, Paulo Bilinski, deputado federal por São Paulo, a quem eu tenho um grande prazer e honra de chamar de amigo, pois eu o conheço já antes dessa loucura parlamentar. De vidas passadas. De vidas passadas, muitos amigos em comum, desde a época de delegado, quando ainda atuava em São Paulo, brilhantemente trabalho como delegado de polícia. E, Paulo, a ideia hoje aqui como Linad, como a Liga Nacional dos Atiradores Esportivos, na qual você bem conhece, é um entusiasta do tiro, é um grande atirador, sempre participando aí dos campeonatos e almejando aí as medalhas, os troféus, como todo bom competidor. Eu vim bater um papo com o Paulo, porque a busca hoje nossa é fazer entender também para os nossos atletas, e nós estamos aqui representando atletas do tiro esportivo, o que os nossos parlamentares que apoiam a nossa pauta, de fato, o quanto estão envolvidos para que haja uma facilitação, né? E a gente não está falando de burlar nenhuma legislação, mas sim um entendimento lógico e prático do que a gente pode fazer em relação ao esporte do tiro. E ninguém melhor do que o presidente da Comissão de Segurança Pública, que está aí na trincheira com a gente, possa falar sobre o que você vem acompanhando e vendo de tudo isso, essa perseguição, né, Paulo, com quem só quer cumprir a legislação, né? Marcelo, eu acho que a única promessa de campanha que o Lula cumpriu de forma verdadeira foi acabar com o tiro, né? Não acabar, mas quando ele falava na campanha que ele ia fechar clubes de tiro e transformar em clubes de livros, ele realmente fez isso. E ele fez isso de uma forma não totalmente radical, porque ele poderia ter sido muito mais radical, né? Mas ele fez de uma forma a asfixiar. Então, toda aquela perspectiva, o pior que poderia acontecer, confisco, fechamento forçado de clube, loja, aquela destruição absoluta que era possível do ponto de vista legal, né? Ela não aconteceu. O que aconteceu? Foi uma asfixia gradual até o ponto que a gente está hoje. Então, ele fez o suficiente para que o tiro não crescesse, né? Então, a gente vê no governo Bolsonaro um crescimento sem precedente do número de atiradores, do número de armas de fogo, do número de clubes. Uma coisa tudo, né? Linda, maravilhosa. E aí, esse crescimento ele simplesmente para. Então, eu tirei meu CR em 2012. Né? E por que eu tirei o CR? Porque quando eu entrei na polícia, eu só podia ter uma arma particular de calibre restrito se fosse pelo CR. Eu não podia ter uma 40 no Sinarme. Eu me lembro. 2012 eu fui lá, falei assim, eu quero comprar uma Glock. Como que eu faço para comprar uma Glock? Eu tenho que tirar CR. Então, eu lembro de como era o tiro em 2012. O tiro era pouquíssimos atiradores, não existia arma à venda em loja. Eu frequentava o As de Espadas em Curitiba. Eu lembro. Cara, você ia na loja e tinha só panfleto. Olha aqui as armas. Era catálogo. Catálogo. Essas são as armas da Taurus, essas são as armas da Imbel, essas são as armas da Rossi. No papel. Mas isso foi decorrência de 2003, do Estatuto do Desarmamento, exatamente. Que teve um desmonte, né? Isso, eu tô começando pelo cenário já avançado, né? A gente tava falando de idade agora aqui, o cara tem 38 anos, velho. Não, a lata tá pior, por isso você confundiu, a lata tá pior. O meu CR é de 99, cara. Aí. Então, eu vi isso acontecer. Os meus colegas de turma na academia de polícia, eles todos compraram um Glock 380, porque era mais fácil. Né? Na época da Casa Barros. Exatamente. Coronel Barros. Acho que Coronel Barros, né? Eu acredito Acho que era o Coronel sim. ou Capitão Barros, eu me lembro dele. Então, eu vi isso acontecer e de 2012 até mais ou menos 2017, era aquela coisa assim, o tiro era de quem já estava no tiro, era muito difícil uma pessoa nova vir.
eu comecei a ministrar curso de tiro com o Orsesi. O doutor Césio, grande abraço. Grande abraço para o Orsesi, o mestre. Comecei a ministrar curso de tiro com ele, por quê? Porque as pessoas sabiam que era delegado e ficavam, me leva para atirar. Porque ninguém tinha acesso à arma de fogo. As pessoas não conheciam um atirador. Uma caixa de Pandora, né? Quem que tem arma? A polícia tem arma. Só. Né? Na mente do brasileiro. Então, a gente viu, a partir de 2018, com a facilitação do acesso, um crescimento do mercado e aí uma explosão. Porque, cara, era uma coisa que... Uma demanda muito reprimida. Pô. Muito, exatamente. Pô, a vontade de ter arma de fogo, de praticar o tiro, de competir, ela é uma vontade humana, inerente. Então veio o governo Bolsonaro e aquilo expandiu, cresceu. Então eu presenciei cada uma dessas etapas de chegar numa loja e ter armas importadas. Meu irmão, isso não existia. A minha Glock que eu comprei em 2012, eu fui buscar de um atirador em Criciúma, no interior de Santa Catarina. Ah, foi por transferência, inclusive? Porque aquisição como que eu ia fazer de outro jeito? Ia comprar como? Aonde? Como que eu ia acessar? Era uma Glock geração 2, cara. Antiquíssima, né? Mas estava lá, era a arma que eu tinha como acessar. Então, quando o mercado começou a abrir, as pessoas começaram a importar armas, importar munições. Eu lembro, em 2018, que eu falei, o exército nunca vai liberar fuzil para atirador. Eu falei isso. Porque na minha mente era, o exército, cara, eles nunca vão deixar a gente ter AR, FAL, AK-47. Imagina uma AK. Nossa, que absurdo. Um cidadão comprando um FAL? Como assim? O FAL é exclusivo das Forças Armadas. 9mm. 9mm, que absurdo, né? Então, quando isso mudou, e foi muito bem recebido pelo mercado brasileiro, a gente viu um boom, né? Em São Paulo, abria clube, toda semana tinha um clube novo. Pô, eram tantos clubes que a gente não conseguia nem visitar. Era uma coisa assim maravilhosa. Então a gente viu um crescimento muito rápido, né? Muita gente investindo, botando dinheiro, fazendo importações gigantescas. Eu tenho amigos que, cara, botaram todo o dinheiro que eles tinham, que eles não tinham, porque eles sabiam que iam conseguir vender no mercado interno, porque tinha uma demanda. Né? Então começou a vir tudo aquilo e a gente ganhou uma consciência política. Né? Os clubes de tiro deixaram de ser uma academia do ponto de vista de um lugar em que as pessoas se reúnem para praticar um esporte, para ser um lugar que você encontrava pessoas iguais a você, do ponto de vista de pensamento. Então, naturalmente, o cara que tem uma arma de fogo é um cara que aprecia a liberdade, que entende a independência que ele tem que ter do Estado, a capacidade que ele tem de promover a própria defesa. Então, isso gera a união dessas pessoas que pensam de maneira igual. Então, 2018, 2019, 2020, a pandemia foi um negócio que não afetou o tiro de uma forma super significativa. Não. Prejudicou? Houve uma redução? Sim. Claro. Como em todos os segmentos também. Mas não destruiu. Mas não sufocou nada. Não destruiu. Se você for ver, fechou o clube por causa da pandemia? Não fechou. Não. Restaurante... Delivery para todo lado. É isso. Eu vi fechar tudo, menos clube. Eu não vi, eu juro para você, eu não vi... Nem clube, nem loja. Fechar nenhum clube, nenhuma loja de arma. Beleza. Então, quando a gente começa a chegar no fim do governo Bolsonaro, o pessoal começa a ficar preocupado. Porque a gente sabia que existia uma vulnerabilidade muito grande em relação à legislação de armas, porque ela dependia de decretos. E a gente acompanhou, durante o governo Bolsonaro, decretos que vinham e caíam no dia seguinte. Eu lembro de sair um decreto de manhã e pensar assim, cara, eu vou esperar até a noite para estudar, porque... né? Eu, como então presidente de entidade, eu cheguei ao ponto de não ler mais decretos, porque você fazia um review do decreto, 2 dias depois ou um dia depois, aquele decreto caía. Você lembra tudo aquilo que você fez não valia mais. Lembra daquele que falava dos caminhoneiros? Sim, cara, esse para mim foi o mais frustrante. Porque era bom pra caramba, era um negócio que eu via assim, puta, isso aí vai resolver muita coisa, caiu, né? Então, essa vulnerabilidade, ela começou a incomodar, né? E aí a gente começou a se mobilizar politicamente e teve um impacto muito positivo,
do ponto de vista de mobilização. Porque eu sou 100% sincero com você. Eu fiz 28 dias de campanha, 28, tá? Eu gastei R$200 mil na minha campanha, e quando eu falo, nossa, R$200 mil parece muito dinheiro, né? Pô, realmente, R$200 mil é muito dinheiro. Mas do ponto de vista de campanha política, não é nada. É zero. Zero. Os caras dos outros partidos... Tem gente que gasta isso com gasolina. Opa! Com certeza. Os caras dos outros partidos... Tem campanha de vereador. De vereador que gasta o dobro disso, você sabe. 5 vezes 5 isso, vezes no mínimo. No mínimo, tá? No mínimo. Tenta se eleger em São Paulo. Para. Então, eu falo por quê? Porque um delegado de polícia, também de primeiro mandato, o delegado da Cunha, ele gastou 3,7 milhões na campanha dele. E eu gastei 200 mil. 12% do que ele gastou. Aí, ó. Cara bom de matemática é assim. Então, ele gastou 3,7 milhões, não, 12, eu gastei... Não, 15%. Perdão. 15%. Eu gastei R$200 mil. E qual foi a minha campanha? Basicamente em clube de tiro. Só isso. Eu não fiz mais nada. Eu ia em clube de tiro, falava com o pessoal, às vezes tinha 5 pessoas, às vezes tinha 30. Então, isso aqui deu resultado. Pô, eu me elegi por São Paulo com 72.156 votos. É muito voto? Não, obviamente. Né? Ah, todos os atiradores votaram em mim? Não, obviamente. Claro, são 300, no mínimo 350 mil atiradores. Tá, beleza. Eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo que me pergunta assim, e a nossa legislação de armas? Quantos deputados federais entendem de arma? Não estou querendo dizer posicionamento, se é a favor ou contra, mas entende de arma. Entrar num debate e conseguir fazer o outro lado entender. Não. Mais básico, meu irmão. A diferença de um revólver para uma pistola para um fuzil, o que é permitido, a diferença de posse e porte, posse e porte. Isso, o basicão. O basicão. Quantos? Olha, Paulo... Você que conhece todo mundo aqui. Eu vou te falar um negócio, cara. Eu não diria... São Paulo nós temos 70 deputados federais, né? São 513. Não, joga pro Brasil inteiro. 513. Eu falo para você que aqui na casa eu não encontrei, nesses anos todos de Brasília, eu não encontrei 50. Não, você tá sendo muito generoso. Não, eu tô dizendo a nível Brasil. Tá sendo muito generoso. Que sentou comigo para conversar alguma coisa sobre legislação de armas e que tinha alguma coisa para me falar, não que eu fosse aprender, não tô dizendo isso, mas que eu fosse ao menos concordar. Entendeu? Então, eu vou jogar um pouco mais duro que você está sendo gentil. Tá? Eu acredito que se a gente for dizer assim, ó, a diferença entre revólver, pistola e fuzil, o que é permitido, o que é restrito. Meio, então aí acabou. Tá? Aí acabou. Não, vamos fazer pergunta fácil. O que é permitido, o que é restrito, o que é o direito de defesa, o que é o esporte. Se você fizer perguntas básicas, eu acho que a gente tem uns 5 a 10 caras que conseguem responder 90% das suas perguntas. Em 513. Como é que a gente vai alcançar alguma coisa? Exatamente. Se não houver uma conscientização política em relação à legislação de armas de fogo nesse país, a gente vai ficar remando no seco. Exatamente. Começa aí. Então, quando o pessoal fala assim, a política não vai resolver a questão de armas. Isso não é verdade. Não. A política sozinha, não. Não, mas é um braço gigantesco. Mas forte. Não há modificação da questão de armas sem envolvimento político. Não Ponto, não tem como. Não tem. É como se você soubesse a receita de um bolo, mas você não tem nenhum instrumento. Você só tem um ingrediente, mas não tem um forno. Não, você sabe na sua cabeça. Ó, para fazer um bolo eu preciso de ovo, farinha, leite. Eu preciso de leite, eu preciso de açúcar, eu preciso de uma batedeira, eu preciso de um forno. Legal, mas e aí, quem que vai entregar o bolo? Né? Então, a conscientização cultural é tão importante quanto a política. Essa é a minha visão. Não dá para fazer política sem conscientização cultural e não dá para fazer resultado, né, sem a política. Não vai ter legislação sobre armas sem a política. Ponto. Tá. Dá para deixar tudo isso na mão do presidente da República? Não dá. Não dá. Tá? Tem que ter todo o aparato. Então a gente tem que ter vereador que sabe de arma. Deputado estadual. Prefeito. Governador. Deputado federal. Senador e presidente. Todo mundo tem que saber de arma. Isso é um papel cultural. E aí o papel de exigir do eleitor. O eleitor tem que, na hora que ele vai votar num vereador, que não vai poder fazer nada por ele, do ponto de vista da legislação de armas, mas ele tem que saber se esse cara sabe.
Porque ele está testando a conscientização. Né? O governador tem que saber de arma. Ele não pode fazer nada para ajudar. Mas ele tem que saber, porque faz parte do sistema político. Então, não basta o cara ir fazer campanha no clube, dar 2 tiros no alvo e ir embora. Ele tem que saber de arma. Muita gente fez campanha em clube de tiro, muita gente. Teve clube de tiro que não me recebeu na minha campanha, porque estava apoiando outro candidato. Falei, sem problemas. Não tem problema nenhum, entendeu? Mas o seu candidato sabe alguma coisa de arma? Sabe, então beleza. Então tá tranquilo. Tranquilo, maravilhoso. Ah, Paulo, mas isso aconteceu muito durante a minha campanha. Olha, eu adoro a pauta das armas, mas, cara, eu vou votar no Salles por causa do agro. Falei, meu irmão, sem problemas. Sem problemas. Mais um lá dentro pra gente lutar junto. O Salles manja de arma. Beleza. Já tive com ele algumas vezes. Ele tem. Ótimo, já é alguma coisa. Entendeu? Já é alguma coisa. Agora, o ideal é que a gente tenha na casa pessoas que vão defender a pauta, pessoas que estão... e aí é o ponto de ter feito 72.156 votos. Eu tô dentro. Mas eu tive que ralar pra caramba para ter algum espaço. Hoje eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública. Mas por que eu sou presidente agora? Porque eu ralei pra caralho nos 2 primeiros anos. Porque o que eles dão moral aqui, você pode perguntar pra galera, é quantos votos o cara tem. É a força dele. Ninguém mexe com o Nicolas, meu irmão. Aqui o que movimenta é voto. Exato, ninguém mexe com o Nicolas. Porque o cara é um monstro. Ninguém mexe com o Eduardo, ninguém mexe com gente grande. Então, é outro ponto. Minha meta é, em havendo a possibilidade de reeleição, aumentar o número de votos para aumentar a força que eu tenho aqui dentro, para conseguir puxar mais gente para perto de mim. Excelente. O que eu vejo de esforço real acontecendo nesse mandato? Então, começou em 2023. Qual foi o grande problema de 2023? A repressão estava muito forte. Tinha deputado aqui dentro com tornozeleira eletrônica. Eu me lembro. No plenário. Eu me lembro. Tá? Muitos deputados com a rede totalmente banida, sem acesso à própria rede social. Então tinha um clima de pânico. O Bolsonaro não estava no Brasil, cara. Não bastava o medo todo que todo mundo tava, o cara tava de tornozeleira, lembra? O coitado sentava lá no pleno, ele não abria a boca, brother. Você só via pelo tamanho, né? Só pelo tamanho, mas... Eu recebi ligação dizendo assim, ó, Paulo, cara, não faz esse negócio aí que você vai arrumar problema. E não era de gente tentando me ameaçar, eram pessoas muito importantes falando assim, cara, agora você precisa simplesmente não ser preso. Se você for preso, acabou o mandato. Então, ó, não seja preso. A gente fez, mas fez, sabe, mais devagar. Então, tudo que foi... O primeiro ano foi muito difícil. Com a volta do presidente para o Brasil, né, 25 de fevereiro de 2024, a primeira movimentação na Paulista. Ali a gente começou a colocar, né? Exato, nariz para fora da merda. Né? Antes tava assim, né? Tava aqui, agora aqui. A gente foi... Agora, opa, né? O nariz saiu da merda. A gente começou a se mexer com bastante força. Os projetos de lei que tratam sobre armas, necessariamente eles passam pela Comissão de Segurança Pública. Então, eu sempre mirei a presidência da Comissão de Segurança Pública porque eu sabia que eu podia pegar todos os projetos de arma e botar para frente. Botar para frente não significa que eu vou conseguir aprovar, mas quer dizer que ele está andando. E aí é meio que a coisa de jogar uma pedra numa janela. Se você joga uma pedra pequenininha, ela vai bater e vai cair. Agora, joga 50 pedras pequenininhas em sequência ou com a mão cheia, assim. Alguma coisa passa. Alguma coisa anda. Alguma coisa tem um impacto. Não vai segurar tudo, né? Não vai conseguir segurar tudo. Ontem, na Comissão de Segurança Pública, eu aprovei um projeto para baixar a idade, né, da posse e do porte de arma de fogo para 18 anos de idade. Eu tava na comissão ontem, eu tava te acompanhando. Ah, vai passar? Não, não vai. Tem outras comissões, tem plenário, tem Senado. Mas hoje eu vou aprovar outro que baixa para 20. O que isso quer dizer? Não passa um? Mano, vai encher, vai lotar. O pessoal vai começar a discutir isso aqui todo dia.
todo dia vai ter alguma coisa de arma na pauta. Todo dia tem alguma coisa incomodando. Exatamente. Fala, vamos discutir isso aqui. Então, pô, caralho, 2, 3, 10, 15. Eu peguei todos os projetos de arma da comissão inteira e despachei. Relatório e pau, são mais de 90. Vai andar. Alguma coisa vai andar. Vai incomodar. No meio desse caminho entra aquele lá, tirar a arma do Lula, dos seguranças do Lula e dos ministros. Porra, metade do Brasil batendo palma, a outra metade dizendo, isso aí é inútil, isso é besteira. Meu irmão, quantas entrevistas eu dei falando sobre isso? Mais de 20. Quantas pessoas ouviram isso, nunca tinham pensado, mas pensaram, caralho, é uma boa ideia mesmo, né? Porque o cara não quer que a gente tenha arma, ele também não pode ter arma. Isso é cultura. É, exatamente. Isso é a guerra cultural. É o maluco pensando assim, caramba, se eu não posso, porque ele pode. É isso aí, não, tem que tirar a arma do Todo cara mundo não é igual, todo mundo não é igual perante a lei, então vamos começar a discutir isso, então? Exatamente, tem um impacto muito grande. Então, tá andando muito bem. Você vai me dizer assim, Paulo, você acha que vai sair alguma coisa positiva desse mandato? Então eu digo para você, saiu já. É que é aquela coisa de você dizer, foi o menos pior. Sim, foi o menos pior. Sim. Ó, vai cortar aqui ou aqui? O que você quer? Exato. Então assim, se a gente não tivesse feito, teria sido pior. Então, foi uma vitória? Não, meu irmão, vitória é ganhar. Mas assim, é uma derrota menor. Eu considero. Não foi um 7-1, né? Não foi um 7-1, foi um 3-1. 2-0. Porra! É péssimo? Não é péssimo. Podia ser pior. Esse é o clima que a gente está hoje. Quando que vai melhorar? Bolsonaro presidente, 1º de janeiro de 27. Acabou. Eu tenho uma esperança muito grande nisso, Paulo, da gente poder voltar a ter um governo de direita e a gente poder discutir de forma inteligente a situação de armas desse país. Eu de um tempo para cá, eu acredito que você já deva ter passado por isso também. Antes eu debatia muito que a pessoa tinha que... eu quero armas e você não quer. Não, mas eu quero. Não, hoje eu já não quero mais discutir isso. Eu quero fazer a pessoa que pensa contrária a mim entender, ou pelo menos me ouvir, que eu não quero que ela tenha arma. Eu quero que ela não me impeça que pessoas como eu ou qualquer outro cidadão comum que possa cumprir os objetivos com critério tenham direito a acesso. Eu não quero mais que o outro lado tenha arma. Eu quero que ele não impeça que pessoas comuns possam ter. Agora, olha como esse argumento ele evolui com o tempo. E isso é importante. Economia vai ser a pauta número 1 em 2026. Qual que é a pauta número 2 em 2026? Segurança. E está colapsando. Não tem um espaço para a gente discutir posse e porte dentro da pauta de segurança? Claro que tem. Sim. Mais armas vai auxiliar a segurança pública? Não. Mas vai tornar o cidadão individual que tiver uma arma de fogo mais seguro. Ponto. As pessoas não estão se sentindo inseguras? Você lembra aquele ditado que os xerifes americanos falam? Eu levo 5 minutos para chegar na sua casa para te ajudar. É isso. Mas os primeiros 5 minutos são seus e é a sua responsabilidade de proteger você e a sua família. É isso aí. Então é isso. Então assim, a gente tem que ir mudando o argumento com a passagem do tempo. Eu vou te mostrar aqui uma mensagem. Você não fala de quem que é. Tá? O que é isso aqui? Perdão. É uma pesquisa eleitoral para 2026. Sim. Tá? Você está vendo quem que está na frente. Sim. Tá? Isso aqui, por que isso aqui é importante? Porque a queda da popularidade do Lula, a queda da economia, a queda da segurança pública, tudo está impulsionando todo o país em massa para o outro lado. O Jair, sendo presidente, e aqui, mas ele está inelegível, ele está não sei o quê, ele pode ser preso. Tudo pode acontecer, meu irmão. Eu posso morrer aqui antes desse vídeo ir para a internet. Entendeu? Mas a gente trabalha com o melhor cenário possível para a pauta. Melhor cenário possível para a pauta é Jair Bolsonaro presidente. Por quê? Porque no período de transição, de outubro a dezembro, a gente vai reunir todo mundo que fala sobre o tiro, todo mundo, do mais radical ao mais moderado, ao mais esquerdista.
né? Vai reunir todo mundo e falar assim, tá bom, o que a gente vai fazer com os decretos? Tá, então vamos passar uma borracha em tudo que o Lula fez. Vamos começar paulatinamente fazer as coisas acontecerem de forma criteriosa, técnica, e vamos aos poucos fazer as pessoas entenderem. Vamos se organizar. Não vai ser goela abaixo. Exato. Vamos se organizar. Vamos fazer um negócio que todo mundo concorda. Vamos fazer um negócio bom pra caramba para os clubes, para as lojas, para os atiradores, para as entidades. Vamos. A gente faz. Entrega para o presidente e fala assim, ó, presidente. Então, ó, lembra que a gente está aqui já há 4 anos brigando pelas armas. A gente estava aí apanhando, né? Agora vamos fazer isso daqui que é bom. Tá bom, vamos fazer isso daqui. Tá bom. Vamos resolver os decretos. A gente não quer nem bater, né, Paulo? A gente só quer parar de apanhar, né? Exatamente. Eu não quero nem bater. Vamos fazer os decretos. Aqui assim, ó, vai ficar bom, tá? Não é a solução definitiva. A solução definitiva é essa. A gente entra com um processo legislativo. Eu sei o que é passar 4 anos com o governo de esquerda, comandando a casa, entendeu? Eu sei o que a gente tem que fazer para comandar a casa nos próximos 4 anos. E eu sei que tudo que a gente quiser aprovar é possível. Você acredita que nessa próxima legislatura, na próxima eleição, a gente vai ter uma mudança de quadro? E aí eu estou falando de geral. Tá. Nós já tivemos uma mudança de quadro nas eleições municipais, e você viu a paulada que tomaram, entendeu? Com certeza. E assim, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho um grande amigo que foi recém-postado agora, deputado federal, e é da minha cidade, o João Cury, você deve ter conhecido. É meu irmão, um cara que eu conheço de 1000 anos. E ele fala muito certo uma coisa. A política municipal, ela reflete diretamente no que vai acontecer em Brasília. Principalmente para a esquerda. Por quê? Porque o voto da esquerda, ele é um voto que é atraído pelas estruturas políticas existentes. Então, o presidente de esquerda, o deputado federal de esquerda, o governador de esquerda, o deputado estadual de esquerda, eles dependem dos vereadores e dos prefeitos. Sim. Se você for olhar aqui a rede social dos deputados de esquerda, os caras têm menos seguidor que a minha mulher. Tem lá 50 mil seguidores. Como é que o cara faz 350 mil votos? Ele faz porque ele tem toda uma estrutura municipal que trabalha para ele. Sim. E, cara, o que tem de dinheiro é o líder comunitário do bairro. Compra de voto. É assim que funciona. É assim que funciona. Quando em 2024 a gente tirou da esquerda um pouco dessa estrutura, eles já se enfraqueceram para 2026. Quer dizer que 2026 está ganho? Não. Mas quer dizer que eles já estão abatidos. O cenário está mudando. Eles já estão abafados. Né? Então, a gente vai trazer uma composição. Normalmente, a Câmara renova 50%. A estatística mostra que metade dos deputados federais vão embora, entra uma metade chega uma leva nova. O ponto é o que a gente vai renovar. Né? A gente é do estado de São Paulo. Então, ontem, o número de deputados federais foi ampliado de 513 para 531. Tá? São Paulo permanece com 70. Ou seja, São Paulo já era subrepresentado, já tinha metade do número de deputados que deveria ter, agora tem menos da metade. Pelos mesmos critérios apontados ontem, teríamos que ter 140 deputados. No mínimo. No mínimo. Por quê? Porque a gente é 20% da população do Brasil e 10% da representatividade da Câmara. Dentre os deputados do estado de São Paulo que votaram a favor desse aumento, tem 14. 14 deputados federais de São Paulo votaram para aumentar o número de deputados e diminuir a representatividade de São Paulo. Ou seja, são 14 traidores do Estado. 14. Sem eles não teria sido aprovado. Se só a bancada paulista tivesse fechado, não vamos foder o nosso próprio Estado, já tinha resolvido. Não teria passado. Então, é isso que a gente tem que dizer. Tem uma banda ruim, tem uma banda podre, tem uma banda muito podre e tem os caras bons. Os caras bons tem que continuar. Os caras ruins, muito ruim, podre, esses caras tem que trocar. E tem que ser... E vai ter muita gente boa concorrendo em 2026. Isso é ótimo. É maravilhoso. A gente vai ter no estado de São Paulo uma situação meio bizarra, que a gente vai ter 2,5 milhões de votos para deputado federal que não vão estar com seus donos, digamos assim.
São candidatos que vão sair para o Senado, vão sair para governo e que esses votos vão Estão estar órfãos, digamos assim. órfãos. Estão flutuando aí. Exatamente. A gente tem que valorizar os caras que estão fazendo um bom trabalho e tem que trazer caras novos. Então, existe um desafio para a população de direita, para os atiradores, para todo mundo, que é saber quem é quem. E eu joguei essa bomba na sua mão ontem. Eu sei. Eu falei, meu irmão, você vai ter que fazer sabatina. Você vai ter que chegar nos candidatos. Não é para dizer assim, nós apoiamos fulano. Não. Não, é só para dizer o perfil do cara. É. Qual o perfil do Zezinho da pizzaria? Entrevista o Zezinho da pizzaria, que nem sabe. Qual que é o seu posicionamento em relação a X coisa? Isso, então. E pode fazer umas perguntas difíceis, assim, do tipo, cara, você acha... Aquilo que a gente falou ontem, eu adoro debate. Porque pregar para convertido é fácil, Paulo. Eu quero conversar com o cara que pensa contrário a mim. Exato. Pra ele ver que eu não sou um monstro e eu entender também que ele não é apenas um imbecil funcional. Exato. Entendeu? Eu quero que ele me entenda e quero entender ele. Só que assim, todas as vezes, Paulo, você já participou de vários. E eu, então... Aqui nessa casa, então, várias vezes eu vim debater em comissões. Junto com o Benê, com o Fabrício e outros. Quando você começa a falar sobre a legislação de arma de fogo, sobre posse, porte, e você começa a trazer critérios técnicos e números, a pessoa chega em você e fala, não, mas eu não quero e pronto. Eu não gosto de arma. Você tá entendendo? Então, assim, a gente começa a sair de um campo totalmente técnico, que número de armas crescente não tem nada a ver com o número crescente de violência, porque esses números não se coadunam, entendeu? E aí, quando você começa a discutir tecnicamente, mostrar para ele em números que tudo que ele está falando não se sustenta em nenhuma linha da conversa, ele simplesmente chega em você e fala assim, tá, mas eu não concordo e não quero que seja. E aí você começa a discutir o que, Paulo? Ideologia. E aí a gente começa a entrar num campo que não... Imagina se segurança pública, imagina se você, como delegado de polícia, começasse a discutir a sua ideologia em relação ao posicionamento dos seus policiais. A sua viatura vai ficar perto daquele mercado. Por quê? Porque aquele mercado, ele pensa igual eu. O dono do mercado pensa igual eu. Então a minha viatura vai ficar ali. Tá vendo aquele posto de gasolina? É de um cara que eu não gosto. Que eu não gosto. Então não ali, passa lá. Nem para tomar café. Então assim, como é que você vai trazer para dentro de um órgão técnico o seu posicionamento pessoal, político, ideológico? E como é que a gente vai chegar nesse contexto? Vou te dar uma boa. Tem um cardeal, eu sou católico, tem um cardeal que falou assim, quando você estiver discutindo com o seu legislador sobre aborto, e ele falar assim, o legislador falar, olha, eu pessoalmente sou contra o aborto, mas se as pessoas quiserem abortar, é a liberdade delas. Você responde assim, então, eu pessoalmente sou contra atirar em parlamentares, mas se alguém quiser atirar em parlamentares, tá tudo bem. É a decisão deles. Então, a gente tem que estar preparado para isso daí também. Para dizer pro cara assim, olha, você pessoalmente, você pode ser contra armas. Você pode ter medo, você pode ter trauma. Você pode tá tudo certo. Tudo bem. Eu conheço um monte de gente assim. Aliás, nos cursos, quantas pessoas chegavam lá com traumas? Quantos eu acompanhei? Meu Deus. Que pegava a arma na mão e ficava... Não, e às vezes nem a gente está preparado, né? Eu tive um caso de uma senhora que veio fazer o curso comigo e ela assistiu a aula teórica tal, chegou na parte prática e eu percebi que ela estava, né? Minha travada. Tudo bem e tal, poxa, então, o que você está achando? Ela falou assim, não, é que o meu marido foi morto a tiros do meu lado dentro do carro. Meu Deus do céu. Calma, deixa eu me preparar psicologicamente para pensar o que eu vou falar para essa mulher. Eu não estou preparado para isso, né, cara? O mundo é assim. Cara. É assim. Então, veja, a gente tem que saber lidar com isso. Aqui na Câmara, a gente tem que estar preparado para todo tipo de debate, levando em consideração que os deputados são uma amostra da população. Tem deputados muito bons, muito inteligentes, com ótima formação, e tem nego que não sabe falar, ruim, não sabe falar, muito burro, não sabe falar. Baixo. Eu sei. QI baixo. Se pusesse um teste ali, o cara ia fizesse um psicotécnico, não passava. Abaixo. Não, psicotécnico eu nem falo, porque o psicotécnico eu acho que ia dar aqui assim, problema. Ia dar problema. Ia dar problema. Psicotécnico e toxicológico ia dar problema com essa galera aí. Aqui. Mas então a gente tem que estar preparado para isso. E o seu papel de fazer uma sabatina dos candidatos vai ser fantástico,
fazer perguntas para eles vai ser muito bom. E é algo que o próprio o eleitor tem que saber fazer. Quem é esse cara? Quais são as ideias dele? O que ele está fazendo? Até para cobrar, né, Paulo? Até para depois que estiver lá dentro. Mas cobrar é difícil, cara. É. Assim, eu vejo mas também vai enganar uma vez só, né? Mas o ideal é não ser enganado. O mundo perfeito seria a gente ter aqui dentro pessoas que desde o primeiro dia mas, entendam assim, e defendam. Dá para filtrar bem se você realmente for a fundo e tentar entender o candidato. Você sabe quantos parlamentares e funcionários das duas casas, tem com CR? Você tem ideia? Não. Quase 300. Entre parlamentares e funcionários legislativos. Sejam eles temporários ou efetivos. Se eu te falar a quantidade, eu não vou falar isso aqui diante das câmeras, a quantidade de deputados e ministros que pensam contrários a nós, tem CR e armas e que tem a pachorra de ligar e falar assim, ó, você conhece um clube em tal lugar? Conheço. Você pode pedir para eles fecharem o clube para eu ir, porque eu não quero que ninguém veja eu atirando? Então quer dizer, para você que está aí nos assistindo, o que não pode para o outro, aquilo que a gente falou no começo, tem que poder para mim, porque eu sou especial, eu sou diferente. Então assim, enquanto houver esses infiltrados, porque eu chamo isso de infiltrado, né? Porque ele está no nosso meio, mas não é do nosso meio e quer tudo contrário para nós. Então eu vejo esse movimento, Paulo, ele representa muito o que a gente está passando nesse atual momento. E do outro lado, ou seja, do nosso lado, né, pessoas que defendem a pauta, que deveriam estar na trincheira junto com a gente, pelo menos, se você não consegue atirar para o outro lado, pelo menos não atire em mim que estou na trincheira. E a gente vê isso demais, cara, demais. Uma guerra de egos absurda no tiro. E eu não estou nem falando da política não, tá? Eu estou falando dentro do próprio tiro, dentro do próprio segmento. Clube denunciando clube, loja denunciando loja, pra gente... Não, eu prefiro tirar o meu concorrente. Meu irmão, o leão só é forte se ele andar junto. Se ele andar sozinho, a hiena come ele. Entendeu? Não sei o que você vê desse cenário, mas eu entendo isso. Eu vou dar uma amostra dos clubes de São Paulo. Recentemente eu tive uma interação super boa com alguns donos de clube que eles me procuraram para falar sobre os processos de nível 3. Eu me lembro, você fez São Paulo, eu não fui porque eu estou em Botucatu, são meu irmão, quase 300 km. Por que foi muito bom? Porque o próprio dono de clube, né, ele chegou, a gente reuniu todo mundo lá, ele falou assim, meu irmão, eu sei que você não gosta de mim, para outro dono de clube, eu sei que a gente tem problema, a gente já teve umas disputas, mas cara, vamos a resolver. gente tá na merda, vamos fazer uma trégua, entendeu? Quando a indústria está indo bem, todo mundo está ganhando dinheiro, todo mundo está crescendo, o cara ele pode fazer essas jogadas de tipo, vou sacanear aqui o outro cara, vou denunciar o outro cara, quando está todo mundo bem. Pode fazer. Aí é uma questão moral individual. Mas quando a gente está na merda, não dá. Entendeu? Essa é a minha visão. Você quer fazer jogo de mercado, quer falar mal do seu amiguinho, quando tá todo mundo bem, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Agora, quando tá na merda, a gente tem que se baixar a bola. Não faz ondinha, né? Que tá exato, aqui, né? Tá aqui, exato. Né? Não? Assim, ó, deve ter muita gente casada assistindo, eu acho assim, ó, quando o casamento tá indo bem, você pode brigar com a sua mulher. Quando tem dinheiro, quando tem comida em casa, os filhos estão bem. Cara, você pode arrumar confusão com a sua mulher, você pode reclamar que, pô, ela esconde suas coisas, né? Sua mulher pode brigar com você, que você tá, peidando muito alto, não tem problema. Tá tudo. Agora, meu irmão, quando tá sem dinheiro, quando tem alguém doente, entendeu? Meu irmão, você engole, você não reclama, você não briga, porque vai dar bosta. Então, assim, eu acho que a galera também tem muita gente nova na indústria. Você não é novo na indústria. Não, eu tô há 30 anos. Eu gosto muito de usar o exemplo do Braço de Prata, né, que até faleceu o pai do proprietário, que foi o fundador da loja. Cara, quando veio janeiro de 23, eu liguei para ele.
Era um senhorzinho, me perdoa não conseguir lembrar o nome dele, mas ele falou assim, Paulo, relaxa, eu já passei todos os períodos possíveis e a gente está aqui, vai dar tudo certo. Não desespera, mas pede para o pessoal se unir, que isso é importante. Então eu sempre tentei pregar isso daí, vamos se unir, vamos se unir, vamos se unir. Ego sempre vai ter. Entre pessoas inteligentes tem ego. Os bicos compridos, né? Não, entre pessoas inteligentes tem ego. É isso aí. Um acha que é mais bonzão que o outro. Normal. Ninguém tá... Assim, pra mim a política é uma lição de humildade. Porque, porra, eu sou delegado de polícia, professor, instrutor. Cara, quando eu tava daquele lado, o maluco batia em mim, eu batia nele e ficava por isso mesmo. Agora que eu tô desse lado, quando o pessoal bate em mim, ele não tá só batendo em mim. Ele tá batendo na pauta também. Sim. Ele tá batendo na minha capacidade de mobilizar. Então, tem um prejuízo diferente, sabe? Quando você conhece o Giovanni Roncalli? Sim, claro, presidente da CBTT. Uma vez ele tava fazendo uma live falando mal de mim, aí eu mandei um zap pra ele. Você tá falando mal de mim? Deixa eu entrar nessa live aí. Entrei na live e acabou. Esclareceu o que estava acontecendo. Então, assim, eu sou muito acessível, velho. Eu falei pra você, meu WhatsApp é que converso com você pelo WhatsApp. WhatsApp de paróquia. É claro, demora um pouco para responder, claro. Você tem 500 zilhões mil de pessoas. Mas, cara, grupo de tiro... Eu tenho um monte de grupo de atiradores, os caras me marcam, com você. Eu tô me em vários. chama. Eu tô em vários. Né? Aliás, a gente acha que conversa mais no grupo do que... Exatamente. E assim, eu tô lá, meu irmão, me chama, me liga, tem alguma dúvida, tem algum problema, porra... por que você fez isso, Paulo? Me chama, cara. Né? Eu tô aqui para interagir com a galera, mas eu falo assim, meu irmão, agora é hora da gente engolir um pouco o sapo e tentar trabalhar junto, tentar contribuir, sabe? Porque tamo na merda. Pode piorar muito. E todo dia a gente desvia de um trem-bala. Né? Puta, isso aqui, desvia. A gente tá pulando anta, leão, hipopótamo, girafa, passando por baixo de elefante. Tamo assim. Tamo aí. No final das aquele filme do Matrix, né? Foi pra trás, isso aí. Tá passando por cima. No final das contas, muita gente saiu do mercado, perdeu mesmo. Perdeu, sei. Muito clube fechou, muita loja fechou. Ontem eu recebi inclusive de um amigo em comum, liquidando o estoque da loja dele, deve ter uns 120 pau de estoque por 50 mil. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, você tá precisando de grana? Ele falou, não, eu só quero me livrar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho depósito para terceiros na minha loja. Pede a transferência, deposita lá, adormece a empresa, só deixa o CNPJ funcionando para emissão de nota fiscal, eu vendo para você e, cara, você me dá 10% da coisa. Você faria isso por mim? Eu falei, claro, caralho. Aí o que ele tá fazendo? Vai começar a mexer a documentação, vai transferir lá, acho que 10 ou 12 armas pro meu estoque, entre fuzil e pistolas, eu vou colocar na minha loja, vou botar um cantinho do meu cofre lá, armas da loja X, e ele vai continuar vendendo, eu vou ajudar ele a vender. Cara, todo dia, Paulo, é difícil o dia que eu não recebo algum lojista ou algum dono de clube querendo se desfazer de acervo. Eu falei, cara, calma. Eu fiz uma coisa triste esses dias, eu fiquei muito chateado. Um amigo meu, que tem uma Beretta, aquela Performance X... Um sonho de a Ferrari das armas. Linda. E eu já tinha atirado com aquela arma. E ele amava ela, tratava ela super bem, atirava com os filhos. Ele me mandou mensagem e falou assim, Paulo, eu tô vendendo a Beretta. Falei, cara, você tá vendendo a Beretta porque você tá saindo do Brasil? Ou você precisa de dinheiro? Ele falou assim, não, eu preciso de dinheiro. Falei, bicho, eu sei que você ama essa arma. Eu sei que ela tem um significado especial para você, para sua família. Vamos fazer o seguinte, eu compro ela, mas eu não vou transferir. Continua com você. Fica com você. Se as coisas derem certo lá, tal, no futuro, você me devolve o dinheiro e fica tudo certo. Se você realmente quiser, a gente transfere. Mas agora não. Porque espera um pouco. O cara, ele faz conta. Não é só a grana. Eu sei que não é só a grana. É o psicoteca, é o teste prático. Não. Cara, era a arma que ele usava para atirar com os filhos. Entendi. Entendeu? Mas a burocracia também desanima, viu, Paulo? Não, mas era a atividade que ele fazia com as crianças, velho. Ele só ia no clube com os filhos. Ele não ia no clube sozinho. E hoje... Aí ele levava a munição que ele tinha feito, ele ia lá, porra, o moleque dele atirava, ele ficava super orgulhoso, o moleque feliz, todo mundo feliz, a esposa, tal. Agora ele não pode mais fazer isso. Ele tá com o negócio lá pegando pó e pensando, pô, tem 18 pau aí.
Me diz uma coisa, essa legislação esdrúxula que saiu agora aí, de proibir carabina de chumbinho sem CR, esses absurdos. Qual a tua visão enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública? O que você acha que pode ser feito através daqui para a gente criar um movimento que... Porque eu entendo que tem... Eu não estou falando mal do Exército, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas eu acho que existe ou uma falta de entendimento, ou uma falta de vontade, ou os dois. É uma terceira coisa. E aí depois você completa. Porque não é possível que dentro do nosso exército, e eu estou falando aqui especificamente do Brasil, da FPC, exista alguém que fala assim, não, carabina de chumbinho, pelo amor de Deus. E o que é mais esdrúxulo é que se você pegar uma carabina de chumbinho e for no fundo da sua casa e você estiver atirando lá, você pode. Mas dentro de um ambiente controlado, que é um clube de tiro, com legalidade, com toda a documentação específica, você precisa de CR. Então você falou. Má vontade? Má vontade. Ou falta de conhecimento. Tá. É uma terceira questão. Tá? Que é o seguinte. Tudo aquilo que é considerado precursor do esporte do tiro e da vontade de possuir arma de fogo. Sim. Vamos matar no início que não chega na ponta. Matar no ninho. Entendeu? E eu vou te contar um lance bem interessante. Lembra quando vieram aquelas arminhas de gel? Sim. Tá. Cara, a arminha de gel foi uma febre. Eu comprei. Quem que não... Aliás, quem não comprou? Né? Arminha de gel é airsoft? Não. Então não é regulamentado pelo Exército. Não. Arminha de gel é Nerf? Então não é brinquedo. Nerf é brinquedo. Nerf é brinquedo. É só regulamentado pelo... Qual é que é aquele negócio lá de patentes, lá do consumidor, caralho? Registro de patentes. Como que é o nome do órgão? É o Inmetro. Inmetro. Né? Então, não é brinquedo, não é o Inmetro. Não é Airsoft, não é o Exército. É quem? É ninguém, então é proibido. Essa foi a resposta. Se não tem quem manda, é proibido. Vamos proibir. Você sabe que em São Paulo teve uma deputada do PSDB que tentou passar essa lei, né? De proibir? De proibir. Eu liguei pro Gil, o querido Gil, carteiro reaça. Falei, Gil, caralho. Ele falou, porra, essa porra passou liso, ninguém viu. Ele correu atrás, pediu tal e acabou. Não, mas aí que tá. O pessoal da arminha de gel me procurou e falou assim: pô, a gente só quer vender arminha de gel pra brincar com a galera, tal. Pô, Natal tá chegando. Eu falei, bicho, você não entendeu? Você tá mexendo com um tema que é proibido. Se fosse um ursinho que você aperta e sai bolinha de gel, podia. Você lembra de uma frase do Benê? Se parece arma, será tratado como arma. Você lembra dessa frase? É exatamente isso. Então, assim, é um terceiro componente, e esse terceiro componente não pertence ao Exército Brasileiro. Tem muita gente que fala assim, o Exército é desarmamentista. Meu irmão, o Exército é positivista. Meu pai é coronel do Exército, eu posso falar isso. Conheci seu pai. Meu pai é positivista. O Exército ele não quer saber. Ele quer saber qual que é o que está escrito no papel em preto e branco. Só. Ele vai cumprir ordem. É por isso que eu gosto de militar. De certo ponto eu gosto de militar. Porque o cara cumpre, o cara planeja. Sim, não, acabou. Preto no branco. Pode ou não pode? Quem que cria a norma é a política que tem lados. Né? Então, imagina se fosse o governo Bolsonaro e a gente liberasse a arminha de gel como brinquedo. O que a esquerda ia fazer? Ia falar, vocês estão estimulando a violência das crianças, vai furar o olho da criança. A criança, olha aqui, uma criança lá, não sei o que, na Austrália, machucou o calcanhar. Tem que proibir. É isso. Como se não quebrasse o dedo no carrinho de rolimã, como se a gente não tivesse feito merda de mão. Eu passei a infância com o dente quebrado por causa disso aí, de atividade. A merda. Exatamente. Guerrinha de mamona. Tinha cara que congelava as mamonas, velho. Tu tomava mamonada congelada. Nunca pensou em pôr um óculos. Meu Deus do céu, nunca pensou em pôr um óculos. Então, assim, é uma questão ideológica, por isso que a parte cultural é muito importante. É uma questão política, por isso que a política é importante. Mas, antes de qualquer coisa, é uma perspectiva de futuro.
O que nós queremos para o Brasil? O que a gente quer olhar lá para frente e falar assim, pô, isso aqui deu certo. Isso aqui foi bom, é isso aqui que a gente deseja. A gente não pode, a gente está apanhando tanto que a gente não pode perder de perspectiva aonde que a gente vai estar em 20 anos. Porque você vai estar vivo, bichão. Eu sei, nós vamos estar. Eu vou estar vivo, se Deus quiser. Eu vou estar um velho bem ranzinza e chato, mas vou estar. Isso aí, sentado na cadeira lá com a 12 2 canos, né? Esperando. É isso aí, é isso que a gente quer, entendeu? Então a gente tem que trabalhar para isso também. Como alcançar isso? Cara, conscientização, conversa. Isso aqui que você está fazendo, sentando, conversando com os deputados, divulgando o vídeo, falando sobre isso, conscientizando a galera, falar para baixar a bola, para a gente se unir, para tal. Tudo isso aqui é o trabalho que a gente faz. Eu não faço sozinho, você não faz sozinho, Benê não faz sozinho, Fabrício não faz. Ninguém faz sozinho. Tem que estar todo mundo junto. Cara, eu tenho uma frase que é zoeira, mas é verdade. A gente não consegue nem ser corno sozinho, Paulo. Mas não é verdade, cara? Até pra ser corno a gente depende de alguém, cara. É foda, Essa mas foi de fuder. verdade, é verdade. Bom, Paulo, queria te agradecer muito. Imagina, que é isso. E ó, o imediatismo não vai resolver o nosso problema, mas acreditar que a gente consegue mudar, vai fazer. É isso. Paulo, obrigado, querido. Eu sei do teu tempo. Cara, mó 10 esse papo, cara. Fazia muito tempo que a gente não conversava. Verdade. Acho que a gente precisa conversar mais. Eu tô sempre em Brasília. Tem até crachá. Aí, ó. Tem até crachá de um gabinete que eu presto consultoria. Mas é isso. Obrigado vocês aí. A entrevista ficou longa, o bate-papo. Não é nem entrevista, é um bate-papo. Mas vale a pena assistir. A gente vai fazer alguns cortes aí. A gente vai disponibilizar o material para o deputado também. Queria agradecer a todo o seu pessoal aqui. Imagina, Quem tá aqui nos vendo não tá vendo o bastidor, né? O quanto que a gente tem que movimentar. Grande abraço a todos, Paulão. Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigado. Valeu, meu irmão. E ó, a sorte acompanha os homens de bem. Amém. Obrigado. Valeu.